Eu queria mostrar agora o principal sinal e o principal cenário que apontam com convicção, que provam, é prova, isso é prova, né? Não é uma suposição, mas é uma prova bíblica e de fatos que nós já estamos vivendo os dias que antecedem a volta de Jesus e as profecias que precisam acontecer antes dele retornar. Vamos lembrar que Pedro, quando ele estava indo para o templo, lá em Atos, no capítulo 3, ele estava indo com João para orar no templo, e quando ele chega ali junto à porta formosa, tem ali um coxo, né, tem ali um paralítico. E aí o paralítico, ele estende a mão como quem aguarda receber alguma coisa de Pedro e de João, e Pedro diz: olha, não tenho nem prata nem ouro, mas o que eu tenho te dou, levanta-te e anda. E aí aquele coxo foi curado imediatamente, e aí houve um alvoroço, e as multidões vieram ver o que estava acontecendo, e Pedro, que não era bobinho, aproveitou a oportunidade para falar a respeito do Evangelho, para falar a respeito da pessoa de Jesus, da obra de Jesus, da crucificação de Jesus, do propósito, né, de como Jesus era o cumprimento das profecias a respeito da vinda do Messias. E diz, né, que Jesus ele voltou para os céus, né, que ele ressurgiu, ele foi morto, ressuscitou, e ele retornou para os céus. E falou que ele vai voltar. E aí Pedro ele dá uma chave preciosíssima, dizendo quando é que Jesus volta. Então está lá em Atos, no capítulo 3, durante a pregação de Pedro, no versículo 21, ele diz assim: ao qual é necessário que o céu o receba ou retenha, até aos tempos da restauração de todas as coisas. Então, Jesus voltou para o céu, e o céu vai retê-lo até um tempo profético. E Pedro ele nomina esse tempo profético. Ele fala que é o tempo da restauração de todas as coisas. Que coisas? Aquelas que Deus falou por boca de seus santos profetas desde a antiguidade. Então ele está dizendo assim: os profetas do passado anunciaram um tempo. E Jesus ele voltou para o céu, e ele vai ficar lá até que esse tempo volte. Ou seja, Jesus vai voltar no tempo da restauração de todas as coisas. Que coisas, que profetas anunciaram e o que eles anunciaram? Sabe que os discípulos eles estavam aguardando o cumprimento de muitas profecias. Um pouquinho antes, lá no capítulo 1 de Atos, quando Jesus está reunido com os discípulos no Monte das Oliveiras, já imediatamente antes da sua ascensão, os discípulos perguntam para Jesus: Jesus já vai subir aos céus. E os discípulos perguntam para Jesus. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Os discípulos estão perguntando a respeito de um tempo profético, e Pedro está falando depois, na pregação, logo depois, pouco tempo depois, a respeito do mesmo tempo. Os discípulos queriam saber: Senhor, quando é que o reino, o trono de Israel vai ser restaurado? Esse é o contexto que Pedro está depois explicando também, né? E os profetas, de quem Pedro fala, os profetas que Deus usou, os profetas da antiguidade, que Deus falou pela boca deles, eles não profetizaram a respeito da igreja. Nós não vamos encontrar praticamente nada sobre a igreja nos profetas do Antigo Testamento. Eles não falaram sobre a igreja. Eles não viram a igreja. A igreja é um mistério, né, que só se revelou depois de Jesus. Deus não contou aos profetas a respeito da igreja. Jesus falou a respeito da igreja, mas os profetas da antiguidade não falaram a respeito disso, a não ser algumas coisas assim, que depois a gente entende. O próprio apóstolo Paulo ele faz menção a profetas fazendo menção, né, à salvação dos gentios, por exemplo. Mas a igreja era um mistério até para os profetas da antiguidade. Então, se eles não profetizaram a respeito da igreja, eles profetizaram somente a respeito de Israel. Eu não fiz uma conta,
Ainda vou fazer, né? Ainda vou fazer essa conta, vou depois classificar os textos bíblicos, mas eu posso estimar, um pouco assim pelo meu conhecimento, que de todas as profecias bíblicas do Novo e do Antigo Testamento, né, a igreja é alvo de 10 a 20% das profecias, dentro da Bíblia toda, né, porque no Novo Testamento tem bastante coisa sobre a igreja. Mas mesmo assim, a igreja deve ter, no máximo, explodindo 20% das profecias como ela sendo endereçada. De 80% a 90% das profecias, elas estão falando a respeito de Israel. Quem vai trazer Jesus de volta ao mundo não é a igreja. Nós até vimos ontem, Jesus disse que ele só volta quando Israel clamar. Baruch Rabab Shem Adonai, bendito é o que vem em nome do Senhor. Então a igreja clama, mas quem traz é o clamor de Israel. A gente vai ver isso aqui. E Pedro estava falando exatamente a respeito desse assunto. Então, se você quer saber, né, quando Jesus volta, Pedro já deu a chave. Olha para Israel e olha para um tempo da restauração. Bom, o que é restauração? Restauração não é reforma, né? Restauração, você pega uma obra de arte, você pega uma casa e você vai restaurar, o que você faz? Você pega o projeto original, o desenho original, e você vai devolver a originalidade. Fazer voltar à origem, ao começo. Então, isso é restaurar, né? Uma casa, quando você reforma, você muda a sua originalidade. Uma obra de arte, você pode estragar a obra de arte, né? Ela vai valer mais se ela for restaurada, voltar para o seu original. Então, para a gente entender o que Pedro está falando sobre a restauração de todas as coisas, sobre Israel, nós precisamos olhar para o estado original. Não basta olhar para Israel hoje, não basta olhar para Israel nos dias de Jesus, não basta olhar para Israel nos dias dos profetas, mas nós temos que olhar para Israel na sua origem. E qual é a origem de Israel? A origem de Israel está na aliança que Deus fez com Abraão. Amém? Existe uma aliança e Deus faz uma aliança com Abraão e com uma terra. Então, existe uma aliança de 3 partes. Tem um Deus, tem um povo, que é Abraão e sua descendência, e a terra de Canaã, a terra prometida, que a Bíblia fala que era uma terra que Deus falou, né? Uma terra que mana leite e mel. O profeta Ezequiel diz que era a coroa de todas as terras, o melhor lugar do planeta, né? Segundo o conceito da própria palavra de Deus. E Deus ele faz essa aliança com Abraão e com a sua descendência e com a terra que ele dá, e ele faz promessas, né? Quais são as promessas que Deus faz? Qual as promessas que fazem parte dessa aliança? Ele diz assim: de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Deus está falando assim: eu vou abençoar. E vou abençoar aqueles que te abençoarem, e vou amaldiçoar aqueles que te amaldiçoarem. E fala: eu vou fazer de você uma grande nação. E ainda diz: multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus e como a areia da praia do mar. Você não vai poder contar de tantos filhos, de tantos descendentes que eu vou te dar. E mais, Deus ainda diz assim: darei a tua descendência essa terra, a terra que Abraão estava. E fala: toda essa terra que vê, eu te darei a tua descendência para sempre. Então, isso são promessas que Deus faz a Abraão a respeito da aliança, né? E a terra que Deus deu a Abraão, lá em Gênesis 15, versículo 18, ele fala sobre a extensão dessa terra, e ela vai desde a fronteira do Egito, do rio do Egito. Aí há uma incerteza se é um rio que tem bem antes do Nilo, ou se é o próprio rio Nilo. Mas, enfim, é desde o rio do Egito até o rio Eufrates. Toda essa porção, ou seja, até lá no Iraque, né? Desde lá do Iraque até o Egito, é a terra que Deus deu para Abraão, que nunca a nação tomou posse integral da terra prometida, ou seja, vai tomar.
Amém? Tudo aquilo que Deus promete, Deus não fica devendo, Ele cumpre. E essa aliança não tinha apenas promessas, ela tinha propósito. Né? Qual o propósito dessa aliança? Para você entender, vocês lembram da parábola da figueira? Quando Jesus, lá no Sermão do Monte, Ele está falando para prestar atenção na figueira, quando seus ramos brotarem e tal, ali a figueira é uma representação de Israel. Né? O profeta Jeremias fala a respeito disso, salvo engano, capítulo 48. Me foge agora a certeza da referência, mas a figueira ali, ele está falando a respeito de Israel. E aí, qual é o propósito que está expresso na aliança que Deus faz com Abraão? Ele fala assim lá no versículo 3 do 12 de Gênesis, fala: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Isso é o fruto. Deus faz uma aliança com Abraão e Ele quer extrair um fruto, colher algo dessa aliança. Deus não está fazendo uma aliança para ser infrutífera, ao contrário, é para que ela seja frutífera. E frutífera no mundo todo, ou seja, não é uma aliança com o propósito de alcançar exclusivamente o povo judeu. Deus já estava pensando em todos os gentios também. Paulo vai dizer isso lá mais na frente depois. Né? E ele ainda diz assim: vós sereis reino de sacerdotes e nação santa. Ou seja, Deus queria que Israel, a descendência de Abraão, fosse a nação sacerdotal para toda a terra, para que eles dessem fruto e ensinassem o mundo todo a respeito dos mandamentos da palavra de Deus. E Israel foi então escolhido como um canal de Deus. Deus fala assim: eu vou começar em Israel, mas o meu propósito não é Israel, o meu propósito é alcançar o mundo todo, a partir deles. Então, eles foram eleitos, o povo de Deus na terra. Isso muitos textos bíblicos vão nos falar a respeito, né, e deixar isso muito claro para a gente. Então, aos judeus, quando Deus faz aliança com Abraão, então na descendência de Abraão, e somente a eles, Deus confiou toda a revelação da sua palavra. Toda a revelação da Bíblia foi dada ao povo judeu. Daí você pode dizer: não, existem autores. Lucas não era judeu. Ok, qual a revelação de Lucas? Lucas ele só compilou. Lucas ele era um médico, pesquisador, e ele entrevistou, ele consultou e ele compilou as informações, mas a revelação, toda a revelação que existe na Bíblia, foi dada exclusivamente ao povo judeu. A Bíblia diz que a salvação, Jesus disse que a salvação vem pelos judeus. E o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu, e depois também do gentio. Ou seja, a salvação também foi dada primeiramente ao judeu. Então, Deus tinha um propósito, através dessa nação: salvar o mundo. Esse era o plano de Deus nessa aliança. Agora, existem protocolos. É uma aliança que tem promessas, é uma aliança que tem propósito, e é uma aliança que tem protocolos. Quais os protocolos? Deus deu mandamentos. Né? Falou: vocês vão ser para mim uma nação santa, nação eleita, sacerdócio real. Ele fala assim: olha, ouvi, ó Israel, os estatutos e juízos que hoje vos falo aos ouvidos, para que os aprendais e cuideis em os cumprir. Ou seja, Deus deu estatutos, regras, leis, mandamentos para o seu povo. Falou: obedeçam. Deus deu a Torá, e Deus deu as outras escrituras, e fala assim: guarda os meus mandamentos e eu vou abençoar. Se vocês guardarem os meus mandamentos, eu abençoo. Isso está lá, capítulo de Deuteronômio 28, os primeiros 14 versículos vão falar a quantidade de bênção que vai perseguir Israel somente pelo fato deles obedecerem os mandamentos. Eles já vão ser abençoados. Eles não precisam correr atrás das bênçãos, as bênçãos vão correr atrás deles. E ali boa parte das bênçãos são bênçãos de prosperidade material, financeira. Deus prometeu, né? Deus não é contra isso não. Agora, ele também dentro do protocolo fala: se vocês, porém, me desobedecerem, o que vai acontecer? Vão ser amaldiçoados. Então, isso é o protocolo da aliança. Tenho mandamentos, vocês obedecem,
e são abençoados. Se, porém, desobedecerem, serão amaldiçoados. E Deus fala a sorte de maldições também, ainda no capítulo 28 de Deuteronômio, vários tipos de maldições que recairiam sobre o seu povo se eles desobedecessem. O que aconteceu na história de Israel? Por um tempo eles obedeceram os mandamentos, principalmente na época que eles foram liderados por Moisés, eles aprenderam, depois com Josué eles já sabiam e obedeceram e caminharam nos propósitos do Senhor. Depois, as gerações que vieram depois, elas desobedeceram os mandamentos de Deus e se afastaram do Deus da aliança, quebraram a sua parte na aliança. Eles, na verdade, eles amaram mais a prosperidade, porque Deus os colocou numa terra que manava leite e mel, e os abençoou, e eles se apegaram às bênçãos e à prosperidade, e se distanciaram do Deus que os prosperava. E aí, outra falha deles, eles não deram o fruto, né, que deveriam dar. Qual era o fruto? Abençoar as nações da terra. Então, eles não alcançaram os gentios. Ao invés de eles abençoar aos gentios, eles é que acabaram praticando as abominações que os gentios praticavam, que Deus já os havia advertido: não façam aquilo que os povos da terra fazem, que os cananeus fazem. Deus orientou de forma bastante clara, era para eles abençoarem, é para eles influenciarem. E ao invés de influenciarem, foram influenciados e repetiram todas as práticas pagãs dos cananeus e dos povos da terra. Conforme Deus havia dito na sua aliança, o que Deus faz? Deus vai lá e pune o povo da aliança. Como? Primeiramente, ele dividiu a nação, que eram 12 tribos, em 2 reinos. Era um reino só, né? Reino que foi o reino de Davi, sucedido por Salomão. Antes foi Saul, mas Davi é quem conseguiu fazer a unificação das 12 tribos. E aí agora, aquele reino que era unido se dividiu, 10 tribos ficaram para o norte, 2 tribos ficaram para o sul, né? As tribos do norte ficaram com o nome de Israel, a capital Samaria, e as tribos do sul, Judá, com a capital em Jerusalém. O norte fez bezerro de ouro, se prostituiu com os deuses cananeus, adorou Baal e todas as outras falsos deuses. Daí, no ano 321 a.C., Deus enviou os assírios, que invadiram o reino do norte, destruíram a Samaria, levou cativo o povo, e eles nunca mais voltaram a ser nação. 10 tribos desapareceram na história. E estão por aí, estão enfiados no meio dos gentios. Há um mistério aí de Deus, há um mistério. A Bíblia vai dizer, nas profecias, que essas 10 tribos vão voltar. Quem são essas 10 tribos hoje? São gentios, né? Ou estão entre os gentios. Quem sabe você seja um descendente de uma das 10 tribos e nem saiba, né? Porque é um mistério de Deus. Mas Deus vai restaurar, né, todas as tribos. Deus não tem um propósito com os judeus da tribo de Judá. Deus tem um propósito com as 12 tribos, não somente com as 2 do Reino do Sul. E aí, nesse tempo que eles estavam assim se desviando dos caminhos do Senhor, o que Deus faz? Ele levanta, né, um ministério profético. Por que eu estou caminhando devagar nisso? Para a gente entender como é que Deus está trabalhando no tempo, na história. O que Ele vai fazer depois, porque Ele trabalha dentro de um contexto completo, inteiro. Escatologia é só o pedaço do fim, mas Deus está trabalhando durante todo esse percurso, toda essa longa história. Então, Deus, ele, antes mesmo de punir, né, o reino do norte, levando eles para o cativeiro, Deus levantou os profetas. E o primeiro profeta de destaque na Bíblia, assim, que se tornou bastante importante no meio do povo, foi o profeta Elias. Antes de Elias, não teve nenhum profeta que escreveu nenhum dos livros. Os livros proféticos todos foram escritos depois de Elias. E depois de Elias é que Deus levanta os profetas canônicos, que nós chamamos os profetas maiores, né, e os profetas menores. Os maiores que escreveram, não é porque eles eram mais importantes, mas porque escreveram porções maiores, né? Isaías, Jeremias, Ezequiel e Daniel são profetas que escreveram mais do que os outros, que são chamados de profetas menores.
E aí, esses profetas, né, eles denunciaram o pecado do povo e chamaram a nação ao arrependimento e o retorno para a aliança. Qual era a missão deles? Mostrar para eles, acender a luz, falar: desperta, gente, vocês estão fazendo tudo errado, Deus mandou fazer assim, vocês estão desobedecendo. E vocês precisam voltar. Agora, o povo não ouviu. Não ouviu. Né? Jeremias fala isso, né? Ele reclama, antes de Jerusalém ser destruída, falou: olha, Deus mandou os profetas, e vocês não ouviram os profetas, e agora chegou o tempo do castigo. Então, os profetas anunciaram, né? Chamando o povo ao arrependimento, e o não arrependimento implicaria em punição, conforme o protocolo da aliança. Então, eles advertiram isso aí, o povo, e o povo não ouviu. O que eles anunciaram? Eles anunciaram que a nação seria invadida, que as cidades, que o templo seriam destruídos, que parte do povo ia morrer à espada, né, na invasão, da guerra dos seus inimigos, tanto do norte como do sul, e aqueles que não morressem à espada, eles seriam levados cativos para o exílio, né, os sobreviventes não ficariam na terra, seriam exilados numa terra estranha, que a terra deles ficaria desertificada, arruinada, somente entulho de pedras, que as cidades, que Jerusalém se tornaria uma habitação de chacais. Então eles falaram todas essas coisas. E Deus puniu o reino do norte, e o reino do sul acabou demorando um pouquinho mais, mas fez pior, segundo a Bíblia diz. Eles fizeram ainda pior do que o reino do norte, né? Judá pecou em tudo que Israel pecou, e ainda fez pior, e fez pior do que os povos cananeus, né, que eram os pagãos idólatras. Por que eles fizeram ainda pior? Porque eles, além de adorarem a Baal, eles queimaram, né, os seus filhos, né, em oferta de sacrifícios a Moloque, em Jerusalém, no Vale de Rimon, e eles praticaram idolatria dentro do templo. Trouxeram imagens de escultura de ídolos, de falsos deuses, para dentro do templo de Jerusalém, e estabeleceram altares de oferendas e sacrifícios a falsos deuses em Israel, no templo. Deus ficou irado com isso, né? Deus ficou assim, muito irado, furioso com o pecado do seu povo, e aí Deus manda Nabucodonosor, a Babilônia, invadir Israel, o reino do sul, Judá, destruir Jerusalém, destruir o templo. Isso acontece no dia 9 do mês de Av, e eles são levados cativos para a Babilônia, e ali permanecem por 70 anos, como havia prometido, né, Deus através da boca do profeta Jeremias. Parte do povo foi retornando depois de 70 anos, mas nunca mais, nem o norte nem o sul, voltaram a ser uma nação com um trono, com um rei, como foi nos dias anteriores à destruição de Jerusalém. E quando Jesus vem ao mundo, Israel está ali, o povo está ali na terra prometida, porém sob o jugo romano, né? Eles não têm autonomia política, administrativa, né? Eles estão debaixo de um controle, de um governo de um outro povo, de uma outra nação. E como Deus havia punido a primeira vez, o povo não se arrependeu ainda assim, e nem receberam o Messias, rejeitaram o Messias, o que Deus faz? Deus manda a segunda punição ao reino do sul, que é Judá, né, que agora já não é um reino, né, mas o povo judeu, o povo de Israel, né, que nós hoje chamamos a nação de Israel, mas é constituída pelas tribos do sul, né? Então, no ano 70 depois de Cristo, nós já vimos um pouco a respeito disso também, né, o exército romano ele invade Jerusalém, como Jesus havia predito, destrói Jerusalém, destrói o templo, não fica pedra sobre pedra, né, e novamente o povo, os sobreviventes, porque mais de 1 milhão foi executado na invasão do Império Romano, e cerca de 100 mil foi espalhado, né, exilado por toda a terra. E esse exílio durou quase 1.900 anos. Durante esse tempo, esses 1.900 anos, o que aconteceu com a terra? O povo se espalhou. Lembra que tem um Deus, um povo e uma terra, né? Deus está firme na sua posição, mas ele pegou o povo agora e fez um strike no povo, espalhou para tudo quanto é lado. E a terra?
ele amaldiçoou a terra, como ele havia dito. Falou que a terra ia se tornar desertificada, que a terra que emana leite e mel ia virar um deserto. Porém, a aliança que Deus fez com Israel é uma aliança perpétua. A aliança é para sempre. Lá, muitas vezes Deus vai falar a respeito da duração dessa aliança. Por exemplo, ele fala lá em Levíticos ainda, quando o povo ainda estava recebendo as instruções, os protocolos da aliança, Deus já adverte e fala que eles errariam, mas que Deus se lembraria deles. Fala, então me lembrarei da minha aliança com Jacó, e também da minha aliança com Isaac, e também da minha aliança com Abraão, e da terra me lembrarei. Falei assim, eu vou me lembrar do povo, e vou me lembrar da terra. Em Jeremias 16, 60, ele fala assim, mas eu me lembrarei da aliança que fiz contigo nos dias da tua mocidade, e estabelecerei contigo aliança eterna. Quando Deus fala assim que alguma coisa é eterno, vai durar quanto tempo? Eternamente. Né? Então Deus fala assim, a minha aliança, Jeremias ele vai falar a respeito da duração dessa aliança, e Deus fala assim, enquanto existir dia e noite, enquanto existir natureza, enquanto existir estrela, enquanto existir sol e lua, a minha aliança está valendo. Eu não vou desistir da minha aliança. E Deus está falando isso quando Ele ainda iria punir o povo. Estava entrando no processo da punição e Deus já está falando a respeito do quê? Restauração. Eu vou punir, conforme prometi, porém a minha aliança com vocês é eterna. Do que é que os discípulos estavam falando e perguntando para Jesus, então, lá no Monte das Oliveiras, quando ele fala, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? É sobre isso. É isso que os discípulos estão perguntando. Então eu contei toda essa história para a gente poder entender o que é que os discípulos estão querendo saber. Porque eles conheciam a história de Israel, sabiam dos pecados, sabiam da punição que havia sido predita, acontecida, e sabia que Deus falou assim, olha, mas eu tenho uma aliança perpétua com vocês e eu vou restaurar o trono de Davi. E eu vou enviar um descendente de Davi que vai reinar, e não apenas sobre Israel, mas vai reinar sobre todas as nações da terra. E eles estão perguntando, Senhor, é agora que o Senhor vai fazer isso? Aí Jesus diz para ele, olha, os tempos pertencem a Deus, não se preocupem com isso, mas fiquem em Jerusalém, vocês vão ser revestidos de poder, de autoridade, ser-me-eis testemunhas, né? Em Jerusalém, na Judéia, Samaria, até os confins da terra. Ali Jesus estava querendo começar a igreja, estava abrindo um parêntese. Existe uma promessa, existe uma aliança, mas abriu-se um hiato na história para que os gentios pudessem entrar também e fazer parte da aliança. Então, quando Pedro ele está falando, o público que Pedro está alcançando ali é um público de judeus, que eles sabem o que Pedro está dizendo, quando todo judeu hoje sabe a sua história dos últimos 4.000 anos. Eles sabem a história recente, eles sabem a história não tão recente, de séculos atrás, eles sabem a história de milênios atrás, eles conhecem a sua história e a sua tradição, eles não perdem isso. E nem nós não perdemos, nós sabemos, né, porque está registrado na Bíblia, Deus deixou tudo registrado, e eles conhecem isso muito bem. Então, quando Pedro está pregando, quando ele está falando assim, que é necessário que o céu receba até os tempos da restauração de todas as coisas, um tempo determinado, com um nome dado por Pedro, né, falou, é um tempo profético. Deus prometeu, Deus vai cumprir. E esse tempo em que Deus vai restaurar a aliança, esse é o tempo da volta do nosso Senhor Jesus. Está claro, gente? Beleza? Então, o que marca o sinal e o cenário que marca os últimos dias, de maneira muito evidente, muito bíblica e muito fatídica, é a restauração de todas as coisas que os profetas da antiguidade, Ezequiel, Jeremias, Daniel, Isaías, Oséias, Amós e todos os outros profetas falaram, anunciaram a respeito desse tempo. E o que é que eles falaram, né? O que é que esses profetas da antiguidade disseram? Eles falaram a respeito da restauração do povo,
o retorno, porque Deus os espalhou para todos os cantos, e Deus fala assim, eu vou trazê-los de volta. Então, isso é uma profecia. E essa profecia, ela está assim, coalhada de textos bíblicos na Bíblia. São dezenas de textos bíblicos falando a respeito da volta do povo. Deus falou através dos profetas sobre a restauração da terra, porque era uma terra, a coroa de todas as terras, uma terra que emana leite e mel, e que se tornou um montão de entulhos de pedra desertificada. E Deus falou, eu vou restaurar a terra, e o deserto vai produzir. O deserto vai florescer. E Deus fala a respeito também da restauração espiritual do seu povo, que Israel finalmente vai cumprir o propósito da aliança de ser a nação sacerdotal para toda a terra. Isso não é história, isso é uma aliança, isso é um compromisso de Deus que ainda não aconteceu. Israel ainda não deu esse fruto para o mundo. Israel vai dar, porque as profecias falam claramente a respeito disso. A gente não vai entrar em todos esses detalhes, né, por causa do tempo. Eu acho que na EPE, a nossa escola bíblica, Escola Preparatória para a Eternidade, que a gente quer voltar agora em março, deixa eu só fazer um parênteses aqui, a gente fazia a nossa escola bíblica, que é um discipulado bíblico, né, avançado, profundo, bem mais profundo do que isso que a gente está tratando aqui. A gente vai, assim, minera bastante na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, dentro de um contexto do reino, né? A Bíblia, ela fala a respeito do reino. Jesus veio pregando o reino de Deus. E o reino de Deus, ele é pré-existência do homem, ele é pré-adâmico, e ele é pós, né, aquilo que nós conhecemos como a existência do homem na terra. O reino de Deus, ele é eterno, inabalável, né? Já existia antes e vai existir depois. Então, tudo que está acontecendo agora está debaixo dos efeitos das coisas que acontecem no mundo espiritual, do reino de Deus e do império das trevas, por um lapso curtíssimo de tempo, fazendo afronta ao reino de Deus. E é isso. E nós estamos nesse tempo, né? E na EPE a gente estuda a Bíblia dentro desse conceito, né, do reino, né, espiritual, e da batalha das trevas contra o reino de Deus, tentando roubar a coroa da criação, que é o ser humano de Deus, tentando destruir a humanidade. E quando a gente voltar à EPE, antes a gente fazia isso no domingo de manhã, mas hoje a gente não consegue mais eliminar o culto, talvez, o domingo de manhã. Então, provavelmente, a gente vai fazer no sábado de manhã, né? Vamos fazer no Shabbat de manhã. Eu não queria não, porque no Shabbat eu descanso, mas acho que a gente vai ter que fazer no Shabbat mesmo, né? Não vai ter outro horário. A igreja tem tanta atividade que não vai ter outro horário. Na EPE, a gente vai tratar esse assunto detalhadamente, né? Vamos falar assim, passo a passo, todas as profecias, o que os profetas disseram no nosso módulo escatológico. Então, o seminário é só uma janela, né? E na EPE vai ser disciplina, né, bíblica bem profunda. Legal? Então, se você quiser saber mais sobre isso, você vai aprender muito mais no seminário, na EPE, na Escola Preparatória. Agora, assim, falando assim, existem centenas, não são dezenas, eu estou falando centenas de textos bíblicos que falam a respeito da restauração. Pedro não está falando de 2, 3, 4, 10, 20, 50 versículos bíblicos. Ele está falando de centenas de versículos bíblicos que formam um conjunto que trata da restauração de todas as coisas, ok? Os discípulos lá no Monte das Oliveiras perguntam, agora que o Senhor vai restaurar o reino. O reino é uma das coisas, mas todas as coisas envolvem mais profecias do que somente o trono, né? O trono de Davi sendo ocupado pelo Messias. E aliás, esses textos bíblicos têm sido o meu objeto de investigação, né? O que eu tenho estudado nos últimos anos são esses textos para tentar entender o que é que Pedro estava dizendo. Sobre esse assunto também, né, se você ainda não acompanha, nós temos um canal chamado Últimos Dias Channel, está no YouTube,
Se você ainda não se inscreveu lá, liga aí seu celular, entra lá no YouTube, põe lá Últimos Dias Channel, já se inscreve, ativa o sininho. Lá tem vários vídeos falando a respeito desse assunto que nós estamos tratando aqui, e eu vou trazer alguma coisa, principalmente daquilo que já está postado, né, que já está documentado. O que eu tenho feito? Eu tenho ido em Israel e gravado vídeos nos lugares onde as profecias estão se cumprindo. Então, eu decidi ser um investigador, um pesquisador desse tempo da restauração de todas as coisas que Pedro falou, e não apenas um investigador bíblico, mas um investigador in loco, né? Eu vou lá em Israel, onde é que essa profecia está se cumprindo? Eu vou lá testemunhar, né? E aí a gente chega no lugar onde a profecia é uma verdade, é uma realidade, um ambiente profético, com pessoas proféticas, com situações proféticas, e a gente registra isso, documenta isso em vídeos, e uma boa parte já está documentado e postado lá no Últimos Dias Channel. Se você não está acompanhando esse canal, né, entra lá, se inscreva, ativa o sininho. Já tem uns dias que a gente não posta, nós vamos postar esse seminário lá também, né, vamos editar ele e vamos postar lá também. E tem muita coisa ainda para ser colocada lá.